Então, bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre anjos caídos, né? E esse vídeo ele é só uma noção básica sobre esse tema, só para a gente não ficar meio perdido quando for falar sobre esse assunto. Então, a partir do que vem escrito na Bíblia, eu fiz uma aula, eu preparei uma aula e eu separei essa aula em 5 partes. Então, nós vamos ver aqui hoje um pouquinho sobre a definição de anjos caídos, né? Então, eu peguei lá um pouquinho do que está em Isaías, um pouquinho do que está em Ezequiel, e eu trabalhei um pouco em cima dessa definição, uma noção básica. Vamos falar sobre as atividades, né? A ação, qual é a ação, né, desses seres espirituais. Nós vamos falar sobre as características que são específicas desses seres. Nós vamos falar sobre as formas de atuação, a ação, de que maneira ele vai agir. Então nós vamos ver que ele tem 2 formas de atuar, porque eles não se materializam, eles precisam de um corpo para se materializar. Então eles vão ter 2 formas de atuação, a opressão e a possessão. Então nós vamos ver essas 2 formas de atuação e definir o que são cada uma delas. E depois nós vamos falar um pouquinho da hierarquia desses anjos caídos. A gente vai ver, de acordo com o que Paulo fala lá em Efésios 6, a gente vai ver que existem dominadores, que são uma esfera mais baixa, que estão a nível pessoal, de domínio pessoal. A gente vai ver que existem potestade, que vem de exúsia, que vem de governo, que estão a um nível mais acima, que eles já exercem um poder de influência sobre um grupo, né? Quando Paulo diz que eram levados de um lado para o outro segundo as potestades do ar. E a gente vai ver uma hierarquia mais acima, que são os principados, né? Que são já príncipes, vem de arque, que é anjo. Então, principado que vai ser venerado, que vai ser adorado, que vai ser aquela entidade que vai ser fortalecida com essa adoração, com essa veneração, e vai exercer uma influência em toda uma região, em uma cidade. Então nós vamos falar sobre isso tudo nesse vídeo de hoje de uma maneira básica e de acordo com pontos que eu sobressaltei da Bíblia. Então a definição, então tem algumas coisas que eu já citei, né, no slide anterior, né? Os anjos caídos, eles não têm corpos físicos, né? Então eles precisam de um corpo para se materializar, né? E eles foram seres que a princípio eles foram criados por Deus. Então eles foram criados por Deus para quê? Para serem ministros de justiça, de santidade, né, de bondade. Então, quando eles foram criados por Deus, eles foram criados com esse objetivo. Só que esses seres celestiais, eles foram criados com liberdade de escolha. Então, eu coloquei aqui, foram seres morais, com livre escolha. E por isso, eles caíram pela própria vontade. Então, houve uma batalha, né, na região celeste, e essa batalha é diferente do que a gente imagina, porque foi uma batalha de argumentos, né, de pensamentos, de uma maneira que Satanás conseguiu convencer 1/3 desses anjos, né, que se sujeitavam a Deus. Ele conseguiu convencer que 1/3 desses anjos se tornassem rebeldes e se sujeitassem a ele. E como consequência dessa batalha, ele foi destronado. Satanás, que era um querubim, que é uma hierarquia alta, né, nesses seres celestiais, porque também nesses seres celestiais há uma hierarquia, que depois a gente pode tratar isso em outro vídeo, né? Existem os anjos, existem os arcanjos, né? Existem os querubins, existem os serafins, né? Então Lúcifer, ele era um querubim, ele caiu no que ele caiu, que a gente vê nessa origem, né? Lá em Ezequiel, lá em Isaías, a gente vê que quando ele cai, 1/3 desses anjos, coloquei aqui, foram precipitados, né, do céu, né, para essa região aqui que nós vivemos, né? Paulo diz lá que ele foi ao 3º céu, né?
Então a gente tem o primeiro céu, que é esse mundo físico, que é onde estão os seres humanos, né, que é para onde esses anjos foram precipitados, né? A gente tem o segundo céu, que é onde estão os anjos mesmo, os ministros de Deus, os anjos de luz, e a gente tem o terceiro céu, que é onde está o trono de Deus. Então a gente aqui no primeiro céu é onde esses anjos foram precipitados. Tanto que diz lá na palavra, né, que o mundo jaz do maligno, né? Quando lá em Jó, que Deus pergunta a Satanás de onde vem, ele vem de rodear a terra, desse primeiro céu, para onde os anjos foram precipitados. E a gente vê que Satanás tem uma hierarquia, uma autoridade espiritual reconhecida por Deus. Porque nesse momento lá em Jó, quando se apresentam os anjos, né, quando diz lá na passagem de Jó, né, que os anjos se apresentam a Deus e junto com os anjos Satanás se apresenta. Então ele é um ser espiritual, né, que possui ainda uma autoridade espiritual. E ele vem de onde? Desse primeiro céu, né, para onde ele foi precipitado, com 1/3 desses anjos que se tornaram os anjos rebeldes, que a gente chama de quê? De espíritos malignos, são esses seres espirituais. Então, qual é a ação? A gente já passa aí para a segunda parte do vídeo. E aí muita gente usa, né, essa passagem. Por quê? Porque Jesus, ele faz uma analogia com um ladrão. Né? Lá em João 10, 9 e 10, né, Jesus diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertence as ovelhas, vê o lobo chegando, abandona as ovelhas e foge, então o lobo arrebenta e dispersa. O mercenário foge, porque é mercenário e não se importa com as ovelhas. Então aqui, quando ele faz essa analogia com o ladrão, ele vem nos mostrar qual é a ação, qual é a verdadeira atividade desses anjos caídos. Então o que acontece? Quando a gente diz que assim como o ladrão, né, o diabo, ele busca matar, em que sentido? Ele quer matar as motivações do homem, afastando ele da sua essência. Qual é o objetivo da atuação? É afastar ele da sua essência. Que essência? Que é Deus. Então ele quer matar as motivações que aproximam ele da sua essência. Ele quer roubar os valores. Que valores? Valores morais. Tudo aquilo que ele recebe de Deus, toda a sua santidade, tudo aquilo que vem de Deus, a santidade do homem. Então, os valores morais. E ele destrói o futuro. Então, ele tirando essa santidade, né, todos que o cercam, né, o futuro que ele teria próximo acaba sendo destruído. Então, a gente acaba usando essa passagem para definir. E aí a gente entra nas características. Então aqui tem várias passagens que eu vou citar, que depois você pode ver com calma. Mas a gente coloca aqui as principais características desses espíritos malignos. Né? E essas características são quais? A gente vê que é um espírito tentador, induz o homem a optar em segui-lo. Então, assim como Satanás induziu aquele 1/3 dos homens, né, assim também esses espíritos malignos fazem, né? Eles vão induzir o homem a tomar aquela decisão, né? Jesus, quando diz aqui, ali naquela passagem, eu vim para que tenham vida e vida em abundância, né? Aquele que veio para matar, roubar e destruir, ele não se importa, ele é um mercenário. Por quê? Quando você conscientemente toma uma decisão que não é uma decisão de acordo com uma vida em abundância, você está conscientemente optando por um futuro de um mercenário que não se importa com você. Então ele é um espírito tentador que ele vai induzir,
né, o homem a optar em segui-lo. Lá em Lucas 22, vê que Satanás tentou peneirar Pedro, né, tentou roubar os discípulos. Por quê? Por causa de uma habilitação contrária que Pedro já havia dado através do orgulho, para que ele pudesse ter essa atuação, né, de tentar peneirar ele. E depois a gente vê aqui que é enganador, falsificador, que é imitador, né? Eles chamam, os anjos de luz são ministros de justiça. E aí a gente vê lá em 2 Coríntios, né, 11, 14, 15, a gente vê a manipulação do anticristo, do falso profeta, que ele se finge ser um anjo de luz, ele se finge ser um ministro de justiça. A gente vê que ele semeia mentira e confusão. Então a gente vê isso lá em Atos 5:3, na passagem de Ananias e Safira, quando diz que Satanás já havia semeado, né, aquilo no coração deles. A gente vê que ele é acusador, perseguidor e difamador. Então o que acontece? Lá em Apocalipse 12:10 a gente vê que Satanás é um espírito que ele não só ele vai estar perseguindo, ele vai estar caluniando, ele vai estar difamando, ele vai estar causando essa intriga e essa discórdia no meio. Então essas são todas as características possíveis que a gente encontra. E não tem só essas passagens, tem outras passagens que a gente vai ver que se apresenta. A gente vai ver, inclusive, né, que a nomenclatura que se usa, né, diabo, Satanás, Lúcifer, ela vai depender dessa característica de atuação que ele está tendo. Inclusive, a palavra Lúcifer é uma palavra de origem latina. Então, assim, na Bíblia em si, no original, a gente não encontra essa palavra, porque ela é latina. Então a gente encontra o que? Estrela da manhã. Então a gente chega aí, né, na quarta parte, que é a atuação. Para a gente não ficar se estendendo muito nos outros pontos, porque o objetivo é ser básico. Depois eu vou fazer um vídeo mais específico de cada parte que mereça a gente falar mais um pouquinho, como hierarquia, como autoridade espiritual, como origem do mal, pegando essas passagens de Ezequiel, de Isaías. Então depois eu vou fazer um vídeo mais específico, mas esse, como é só uma definição, a gente vai passar mais rápido. Então aqui a gente chega nas formas de atuação. Então o que acontece? Vão ter basicamente duas formas de atuação, né? A opressão. Então essa opressão, ela vai ser uma coisa mais externa, vai ser um tormento. E tem a possessão. A possessão, ela pode ser parcial ou completa, mas só são duas atuações, sendo que parcial ou completa é a diferença do tipo de possessão. Então, definindo aqui mais especificamente, né, o que é uma opressão? São tormentos contínuos, são sugestões malignas que eles estão aqui nessa esfera, né, que vão trazer à memória da pessoa sentimentos, imagens, lembranças, né, vão sugerir, e você vai pensar naquelas coisas que te atormentam, que te causam dor, que vão te sufocar a ponto de paralisar, né, a ponto de você não querer, hoje eu não quero sair da cama, hoje eu não quero sair de casa. Por quê? Porque você está atormentado, você está sufocada por essa opressão. Então essa opressão, ela é aqui externa, é uma sugestão maligna que está induzindo você, né, está influenciando, está sugerindo e está trazendo essas lembranças, esses sentimentos que causam medo, pânico, dor, lembranças que vão causar esses sentimentos que a ponto de paralisar, né, a pessoa, sufocar a esse ponto. E aí a gente entra na outra forma de atuação. Então a opressão, ela está aqui externa. A possessão, ela já é uma ocupação espiritual, né? Então
no corpo da pessoa. Então, na possessão, esses espíritos malignos, eles vão ocupar essa pessoa, o corpo dessa pessoa. E aí a gente diz que ela pode ser de duas maneiras. Ela pode ser uma possessão completa, onde a pessoa vai perder completamente a razão, onde ela vai ter o seu corpo completamente possuído, dominado por aquele espírito. Ele vai fazer o que ele quer, o corpo, a voz, a fala, né? Ele vai ser completamente induzido por essa ocupação. Então ela é completa quando ele perde a consciência dele, quando ele passa a ser induzido por aquele corpo espiritual, né? Quando por aquele ser espiritual, o corpo dele é ocupado por ele. E a parcial não. Na possessão parcial, o que acontece? O indivíduo muitas vezes nem percebe que ele tem aquela influência, mas de alguma maneira, no decorrer da vida dele, através de um pecado, através de uma iniquidade, ele faz uma aliança, né, com esse ser espiritual que vai habilitar, que vai permitir que ele atue na mente desse indivíduo. Então é uma possessão parcial. Por quê? Porque sem às vezes que ele perceba, ele vai ser influenciado nas suas decisões, ele vai ser influenciado nas suas posturas, ele vai ser influenciado nas suas ações, nos seus sentimentos. Então, ele é possuído. Por quê? Porque em algum momento ele acha que ele está no centro da vontade dele. Mas, na verdade, é como Paulo fala, segundo as potestades do ar. Ele está sendo influenciado, as vontades dele, os sentimentos, as emoções estão sendo influenciadas por essa possessão que é parcial. E aí a gente pensa, poxa, mas o que leva uma pessoa a ter uma possessão ou uma opressão? O que leva a pessoa a ter essa influência direta, né, da sugestão ou de ter o corpo ocupado por esse ser espiritual? Isso é através do que se chama de portas, de habilitações. O que são essas habilitações? São pecados, são atitudes que a pessoa toma conscientemente, que ela vai, quando tomar aquela atitude, ela vai permitir a entrada ou a atuação daquele espírito maligno na vida dela. Então, aquela habilitação, ela permite o quê? A entrada e a atuação de demônio. Então, por exemplo, quando a pessoa, ela pega alguma coisa que não é dela, eu me aproprio de algo que não é meu, eu sei que é errado, mas eu gostei e eu quero pra mim. Eu sei que não é meu, eu pego. Quando eu faço isso, eu tomei uma decisão consciente. E aí eu estou habilitando, eu estou abrindo uma porta para ser influenciada por um espírito maligno nessa área. E às vezes, por conta dessa porta que foi aberta, desse pecado, de eu ter me apropriado de algo que não era meu, eu vou ter opressões. De que maneira? Eu vou ter sugestões malignas que vão me influenciar ao longo da minha vida a tomar atitudes desonestas, num relacionamento, às vezes conjugal, a querer levar vantagem, mesmo num relacionamento conjugal, a querer levar vantagem no relacionamento de trabalho, a querer, às vezes, ser desonesto em alguma transação financeira. Por quê? Por causa de uma opressão que vai me induzir ou até uma possessão que vai me influenciar a tomar uma decisão, dependendo dessa porta que foi aberta, do pecado que foi cometido para que essa porta fosse aberta, dependendo da habilitação que foi dada, né? Da porta que foi aberta. Então, o que a gente entende? Que o pecado, as iniquidades, são o quê? São o que vão habilitar a ação desses espíritos malignos. Então, quando a pessoa, ela percebe que ela é oprimida em alguma área, ela tem que buscar o que ela fez, o que a levou a receber essa influência naquela área, né? E aí, como assim? A gente vai ver o que é que vai levar essa habilitação. Falta de perdão, rebeldia, teimosia,
adultério, idolatria, pornografia, apostasia, violência, consumo de substâncias que entorpecem a mente. Então, quando a pessoa ela faz alguma dessas coisas, ela vai estar abrindo, ela vai estar dando abertura, né, para essas coisas. E não só isso, às vezes até questões de herança de família, questões de pais que fizeram alianças, né, com principados, com potestades, com entidades, e aí a pessoa ela já nasce com aquela porta, com aquela habilitação que já foi dada por uma autoridade da mãe e do pai sobre a vida daquela pessoa. E aí a gente chega no quinto ponto, para a gente não ficar se estendendo, porque é um vídeo rápido só de definições. Então a gente entra na hierarquia dos anjos caídos, tal como está lá em Efésios 6,12. E a gente vai ver que nessa hierarquia, né, existem os dominadores, né, que são aqueles que estão nessa esfera mais baixa, né, que são os demônios, que a gente fala que são os demônios, né, que eles vão ter um nível de atuação mais pessoal. Tem as potestades, que são uma esfera mais acima, e tem os principados. Então, os dominadores, né, ele é uma esfera mais baixa, pessoal, ele vai agir diretamente no indivíduo. Então, eu vou ter aqui, né, um dominador que vai estar me oprimindo. E como que ele vai se fortalecer? Com o pecado. Porque ele vai me oprimir para que eu peque. E quando eu peco, ele vai se fortalecendo. E ele vai se fortalecendo cada vez que ele me oprime mais e que eu peco mais. Então, essa esfera, que é uma esfera pessoal, você pode inclusive combater pessoalmente, né? Com jejum, com a oração, você consegue. Depois vem as potestades, né? Que vem de exúzia, que é o que? O governo. Então, é um chefe de domínios. Então, ele já vai ter uma influência maior, né? Aquele que ele vai possuir, às vezes, parcialmente um líder, né? E o líder, muitas vezes, não percebe que ele está recebendo a atuação direta, né? De uma potestade, que através dele está influenciando, às vezes, um grupo a tomar determinada atitude, né, a fazer determinada coisa, manipula aquele grupo para determinada coisa. Então, a potestade é de poder, então é uma influência de grupo, né? Então, é aquele grupo que às vezes tem um líder que vai motivar os outros a espancar alguém, né, a usar determinada substância ilícita, a fazer alguma situação ilícita ou até lícita, mas que não, ou algo que seja contra os princípios bíblicos. Então a gente vai ver que a potestade ela já está acima e ela está influenciando aquele grupo. E como que ela vai ser fortalecida? Ela vai ser fortalecida também através da veneração. E essa veneração não é só a veneração de através de um ídolo, né? Ele está sendo venerado, não só, mas às vezes a veneração da própria pessoa sobre a qual ela tá ocupando, né? Então, às vezes ela ocupa parcialmente aquela pessoa. E às vezes as pessoas, aquele líder no meio secular, ele é seguido e adorado e venerado por aquele grupo, e aquela adoração, aquela veneração, ela vai fortalecendo cada vez mais, né, aquela potestade que vai estar influenciando cada vez mais esse grupo para estar cometendo essa ação. Então a potestade, ela vai manipular através até de um sentimento comum, né? Aquele ambiente que você chega e que todas as pessoas, você sente que elas estão no mesmo clima, ou que para grupos, pessoas, territórios, você vê claramente que aquele grupo ele está influenciando por algo comum, algo que é comum a todos eles. E a gente entra, né, nos principados, né? E aí vem da palavra arcanjo, né?
que é vosso príncipe, então eles já estão acima, né? Então é um nível hierárquico maior ainda, né? São as entidades, e aí realmente que são aqueles que recebem adoração e que eles vão ser específicos de toda uma região. Então a gente vai ver, né, entidades, principados que influenciam, né, e governam, né, as potestades dominadores de toda uma região. A gente vai ver cultural, e ele vai se fortalecer dessa adoração mais ainda, né? Ele já vai entrar num contexto religioso, é algo que não pode ser combatido com uma pessoa, né? Não está numa esfera pessoal, não dá para você na sua campanha, no seu jejum, na sua oração querer combater, né, esse nível de influência que às vezes está indo num determinado lugar, numa região. Então, principados, eles influenciam uma sociedade ou um grande território, né? Eles vão chefiar aquelas potestades e aqueles dominadores. Então, existe um nível hierárquico aí, né? Assim como nos seres, né, celestiais, existe também o serafim, que é aquele anjo que é para adoração, né, que é parecido com fogo, que ele vai estar lá perto do trono de Deus, que é para adoração. Assim como tem o querubim, que é para guerrear, que tem força, que tem poder. Assim como tem os anjos mensageiros, né, que vão trazer a mensagem. Então existe a hierarquia também nesses seres que foram precipitados, que 1/3 desses seres, desses ministros, que outrora foram ministros de luz, que por livre escolha foram precipitados. Então existe a hierarquia, né? E a gente chega no último nível, que já é a besta. A gente é um domínio universal, então vai ser um chefe de vários principados, né? Então vai ter uma influência universal e ele vai ser marcado por épocas, né? Quando a gente pega mesmo a Bíblia, a gente pega os textos e a gente vê que tiveram épocas marcadas por pessoas que tiveram características, né, de influências aí. E ela vem de Therion, né, que é um animal, e a gente vê lá em Apocalipse 13, né, a besta que emerge do mar e da terra, o anticristo, o falso profeta. Então é um exemplo assim de se falar na Bíblia. E a gente vai ver muitas outras passagens, né? A gente vai ver a visão de João da queda de Lúcifer também em Apocalipse, que depois eu vou gravar um vídeo falando sobre a origem do mal, sobre a hierarquia dos anjos e demônios. E aí eu vou falar com detalhes, eu vou pegar essas passagens para a gente estar olhando aí especificamente. Esse vídeo de hoje ele foi só para a gente ter uma noção, porque muitas vezes a gente fala dessa parte de atuação do mundo espiritual e a gente não consegue ter essa definição clara, porque os textos na Bíblia eles estão bem distantes e a gente não consegue juntar todos para criar essa linha de definição. Então, é importante você saber isso, né? Que os seres, né, os anjos caídos foram seres criados por Deus para serem ministros de justiça, bondade e santidade. Mas ele consegue ver tudo isso que está sendo falado aqui. E a gente vai ver que nessa hierarquia, e aí ele caiu no que